Então, muito boa tarde a todos e a todas. O meu nome é Catarina Gonçalves, penso que conseguem ver aqui. Eu sou colega da Margarida Gomes na Associação Bandeira Azul da Europa e estou há 23 anos como coordenadora do programa Bandeira Azul, que é outro dos programas de educação ambiental da Associação Bandeira Azul. E fui novamente convidada, portanto já no último seminário me tinham solicitado para fazer este workshop sobre lixo marinho. Não é habitual eu fazer este tipo de workshops assim à distância, não gosto, não, gosto mais de estar na praia e poder tocar na areia e explicar os problemas do lixo marinho no local. Mas pronto, não temos outra hipótese, aqui não há mesmo outra hipótese, e queria agradecer-vos, portanto, o interesse em manter este tema e poder aprofundar mais o problema do lixo marinho e as múltiplas dimensões que ele tem. E é isso que eu vos venho aqui explicar. Mas antes, parece muito extenso aquilo que eu vou apresentar, mas não é, porque a grande maioria são imagens, mas o que eu vos vou apresentar é um conjunto de 47 slides, divididos em 10 grupos, 10 temas, que tentam abarcar não a totalidade, mas uma grande parte do problema que é o lixo e a poluição, não só na praia, mas também nas nossas vidas, porque isto é muito global, como diz o título. Antes de começar a apresentação propriamente dita, eu gostava de vos convidar a mergulhar nas pradarias marinhas, neste caso na pradaria marinha da Ria Formosa, e ver e ouvir, tentar sentir estas imagens e aquilo que se sente debaixo d'água quando se mergulha. O vídeo que acabaram de ver mostra um dos mais importantes serviços dos ecossistemas das pradarias marinhas da Ria Formosa, que é a produção do oxigênio que nós respiramos. 1 hectare de pradaria marinha absorve tanto CO2 quanto 15 hectares de floresta. Façam as contas. 1 hectare de pradaria marinha. E vocês viram o oxigênio a sair destas finas ervas, não são algas, são ervas que saem destas pradarias. Mais de 70% da superfície do planeta, vocês sabem, obviamente, é mar, é oceano. E suportam não só estas ervas, como uma grande variedade de habitats e de biodiversidade. Contudo, o fundo do mar é menos conhecido que a superfície da Lua e qualquer dia de Marte, porque já chegámos a Marte também, o que é inacreditável. Como é que nós já vamos para outros planetas quando o nosso ainda está tão desconhecido? E os fundos do mar é gritante. Concentrando nestas ervas marinhas que acabamos de ver, vamos pensar nos serviços que prestam estes ecossistemas, porque é aqui que nós vamos ter que concentrar a nossa preocupação em relação ao lixo marinho. Que serviço é que eles prestam? Acabei de vos mostrar que nos dão oxigênio, mas em troca removem os nutrientes da água que são absorvidos pelos oceanos, os nitratos, os fosfatos, a quantidade de nitratos e de nutrientes que estas pequenas ervas conseguem captar correspondem a 80 quilos de metros quadrados por ano de regulação biológica que eles fazem. Purificam a água,
deixam a água sem os nutrientes suspensos, por isso é que a água às vezes fica tão transparente. Eles captam-nos para sedimentarem. Sequestram o carbono, tal e qual como as florestas, mitigam a acidificação do oceano e têm uma forte função de proteção de maternidade e de biodiversidade, isto é, protegem as espécies em maternidade e proporcionam que se escondam das espécies predadoras, obviamente. E são também um grande núcleo de proteção costeira, proteção da erosão costeira. Portanto, há aqui um conjunto de serviços que nos são prestados por estas pequenas ervinhas, certo? São só pequenas ervinhas, mas nós só os conseguimos ver se mergulharmos. Então aqui qual é o problema? Temos aqui um problema. E o problema é o lixo marinho. O lixo marinho, que de acordo com aquilo que nós conseguimos perceber e estudar, é qualquer material duradouro, fabricado ou processado, que é descartado, eliminado ou abandonado na costa ou no mar. É um problema global, em crescimento, que ameaça direta ou indiretamente o meio marinho e que vai continuando a atrair a atenção, porque é cada vez maior. E estas imagens que vocês veem aqui, é fácil perceber aquele que está suspenso na superfície da água. Agora, o que vocês não veem é aquele que está depositado nos fundos do mar. E estes sim afetam as tais ervinhas que nós falamos no início. Este sim é o lixo preocupante. 150 milhões de toneladas de resíduos vão para os oceanos todos os anos. Façam as contas. 150 milhões. 94% estão no fundo do mar, portanto nós nem o vemos, nem temos contacto direto com ele. 1% está à superfície e 5% aparece nas praias. Este é o problema, este é o grave problema. Então, e quais são os impactos do lixo marinho? Destruição de habitats, eutrofização, acidificação dos corais, perda de biodiversidade, enredamento de espécies, ingestão de lixo, espécies invasoras que são transportadas de uns sítios para os outros, problemas económicos, como é óbvio, e problemas de saúde. E, obviamente, tudo isto junto dá aquilo a que nós estamos a assistir com cada vez mais velocidade, que são as alterações climáticas. A eutrofização é a impossibilidade do oxigênio ou do CO2 passar para as camadas mais baixas do oceano, mais fundas. Obviamente deixa de haver a troca gasosa, que é habitual e que é normal e que é expectável, e depois cria-se uma camada de flora, que é esta que vocês veem na imagem, no canto superior esquerdo. O mar fica verde, são algas, vamos chamar algas, que precisam de vir à superfície, obviamente, para vir recolher a luz solar e o oxigênio e o CO2. E o que é que acontece? Tudo o que está por baixo morre. E depois acontece o que está na imagem do canto inferior direito, com esta mortandade a estes níveis. E em cima são os corais. Portanto, temos aqui um problema grave. Mas onde é que anda este lixo? Perguntam vocês. Aquele que nós não vemos. Que vemos e não vemos. Este lixo anda nos grandes giros, que vocês já ouviram falar, penso eu. Em inglês são os gyres. Portanto, são 5 giros. É lixo que está acumulado à superfície dos oceanos e que, via as correntes marítimas, portanto, circulam, portanto, vão transportando lixo e acumulam-se nestas zonas dos oceanos, formando grandes ilhas. Grandes ilhas. Eu estou a falar de ilhas, eu não estou a falar de montes de lixo nem de aterros.
Eu estou a falar de ilhas do tamanho de 2 ou 3 vezes Portugal. Vocês já viram algum giro? É uma pergunta que vocês não me vão responder, porque não têm som. Nunca viram um giro? Eu nunca vi um giro ao vivo, mas tenho aqui uma imagem que vos pode mostrar o que é um giro. Esta imagem é assustadora, principalmente se vocês conseguissem ver uma imagem que eu uma vez vi, que não consegui recuperar, que é nem sequer se consegue ver o azul do mar, só se consegue ver o azul do céu. Isto é assustador. Uma ilha de lixo, neste caso é a grande mancha do lixo do Pacífico, em que 99% do que está, do que vocês estão a ver, é plástico. 80% vem da terra, 20% vem da pesca. Pesca e todas as atividades que são feitas no mar, os cargueiros, os cruzeiros, etc. Mas 80% vem da terra. E hoje, ao contrário do que se falava há muito poucos anos atrás, vocês já não podem acreditar nesta imagem. Isto já não existe. Esta imagem já não pode ser uma imagem de comunicação do lixo marinho. E porquê? Porque ele já se vê. Ele já não está debaixo d'água. Ele vê-se. Ele vem-nos bater nos olhos, vem-nos bater nos pés. Nós respiramos lixo, nós bebemos lixo. Está comprovado a quantidade de partículas de plástico que nós ingerimos diariamente, seja por via da respiração, seja por via da ingestão de líquidos, seja por via da ingestão de alimentos contaminados, já não dá. E como é que ele vai parar ao oceano? Também nos perguntamos. As fontes domésticas vêm da nossa casa, como é óbvio, cada vez que abrimos uma torneira, cada vez que descarregamos o autocolismo, cada vez que colocamos lixo no saco de lixo e tentamos perceber, espera lá, para onde é que isto vai. Nós próprios na rua, como consumidores, se vamos comprar um bolso, vamos comprar isto ou aquilo, depois vamos pôr a embalagem onde? Agricultura, pecuária, despejos ilegais, aterros, indústria, pesca, navegação, turismo, recreação, aquacultura, mineração, todas as atividades económicas, todas as atividades diárias têm um impacto nos oceanos. E por que vias? Pelos efluentes municipais, pelas escorrências e pelos ventos, pelos efluentes industriais, pelas marés, pelas correntes, pelos rios, vai por todo lado. Hoje em dia vai por todo lado. E que mecanismos temos para gerir estes resíduos? Recolhemos? Não recolhemos assim tanto. Reciclagem? Incineração? Aterros sanitários? Sim, sim, é por aqui. E onde é que vai parar este lixo todo? Eu vou-vos dar aqui, trouxe-vos aqui um exemplo da ilha de Santa Luzia, em Cabo Verde, para vermos onde é que vai parar este lixo. O lixo que não é tratado, que não é reciclado, que não é incinerado, portanto, a grande maioria do lixo, portanto, 80% do lixo que nós produzimos. Esta ilha é parcialmente desabitada, tem muitas praias, obviamente, mas é parcialmente desabitada e é aqui que se concentram grandes quantidades de lixo. E a SPE, a Sociedade Portuguesa do Estudo das Aves, que está também em Cabo Verde, enviou estas fotos e tentaram, não conseguiram, identificar a quantidade de lixo que tinha aparecido nesta praia. E a triste conclusão é que este lixo vinha de 25 países diferentes. Eles conseguiram identificar pelos rótulos 25 países. Eu aqui só coloquei alguns: Reino Unido, Uzbequistão, Estados Unidos, Grécia, Japão, Gana, Uruguai, Filipinas, Países Baixos, Colômbia, França, África do Sul, Filipinas, Portugal, um pneu de Portugal, Países Baixos, Tailândia. Portanto, o que é que nós podemos reter daqui? O lixo tem uma identidade, tem uma data que se consegue ver,
tem uma proveniência que se consegue distinguir, tem um idioma que se consegue perceber também, tem um número de código de barras, portanto tem um cartão, é como se fosse um cartão de cidadão, é como se fosse um bilhete de identidade. Nós conseguimos perceber o lixo, algum lixo, este que veio mais ou menos inteirinho. Num estudo da revista Nature, em 2018, no grande mar de lixo do Pacífico, conseguiu identificar-se em 50 objetos a data de fabrico. Imaginem, 1977, a data mais antiga, e 2010, a mais recente, sendo que na década de 2000, vejam ali a grande maioria dos produtos encontrados. Em alguns objetos, os cientistas conseguiram identificar até o país em que foi fabricado. Claro que a Ásia é sempre o grande peso. Em 383 objetos, a grande maioria, conseguiram identificar a língua do rótulo. Portanto, conseguimos perfeitamente identificar, na grande maioria dos casos, o cartão de cidadão ou o bilhete de identidade de cada lixo, e isto é para verem o quão global é este problema do lixo. Nós não só recebemos, como também exportamos o lixo. Portanto, há aqui um problema grave de gestão. E agora, que lixo é este? Já ainda há bocado vos falei que 80% é plástico que boia. Boia em alto mar, 39%, 33,7% na linha de costa e no fundo do mar, portanto estamos a falar das praias, 26,8% em águas costeiras e 0,5% a flutuar em alto mar, do plástico. Vocês têm ideia de quantas garrafas é que são produzidas ao segundo e descartadas? Garrafas de plástico. 1500 por segundo. Eu não estou a falar de minutos, eu estou a falar de segundos. Estamos a falar de dimensões muito grandes. 50% do plástico é de uso único. Só se usa uma vez, tal e qual como a garrafa de plástico. Bebe-se a água e deita-se fora. Uso único. Metade do plástico que polui o oceano é menor que 1 milímetro. Portanto, todas estas quantidades que eu vos estou aqui a falar vão se degradando em pedaços tão pequenos quanto 1 milímetro. Então, mas afinal o que é o plástico, não é? Perguntamos nós. E eu digo-vos, o plástico é um material apaixonante. É lindo de morrer, como diriam as influencers das redes sociais. É eletrizante. Nós ficamos... Porque o plástico veio resolver muitos problemas. É um material duradouro, é um material leve, só que é um material problemático. Nós vamos agora ver um bocadinho aqui esta questão. O plástico não é assim tão antigo. Se nós formos a ver, foi no século XX, começou a ser desenvolvido, em 1920, os primeiros artigos de plástico. Em Portugal aumentou a sua utilização e a sua produção na década de 60, portanto não é assim há tanto tempo, eu lembro-me bem que eu sou de década de 70 e não havia tanto plástico quanto há agora, muito menos plástico descartável. É um material relativamente fácil de usar, muito fácil de usar, muito fácil de descartar e novo relativamente ao vidro ou ao papel, e começou a substituir todos estes utensílios que nós usávamos em vidro, em papel, em cerâmica, começaram a ser substituídos pelo plástico. Convém perceber porquê, e o porquê eu já vos falei, portanto, a durabilidade e o peso. De que é composto o plástico, também é muito importante saber isto, e é daqui que vem o problema da poluição e pelos químicos que envolve, etc.
Vem das resinas derivadas do petróleo e pertence ao grupo dos polímeros. A palavra plástico vem da palavra grega, da origem grega, que significa que pode ser moldado, portanto, tudo pode ser feito em plástico. E tem uma característica que é manter a forma após a moldagem, não se parte, o que é outra vantagem. E podem-se dividir em dois tipos de plástico, de acordo com a sua fusão, o tipo de fusão, os termoplásticos e os termorrígidos. E eu vou-vos explicar aqui, que vocês já devem ter visto nas embalagens, várias embalagens de produtos de higiene, produtos de limpeza. No fundo da embalagem tem estes símbolos, estes triângulozinhos circulares. Isto não significa que seja reciclável. Isto tem a ver com exatamente esta propriedade e o tipo de fusão do plástico. O PET, frascos de refrigerantes, de produtos de limpeza, as mantas, as fibras têxteis, que são feitas com PET. O PID, tenho aqui uma que eu trouxe ali da minha cozinha, não sei se vocês conseguem ver. Não, está muito sol. No fundo das embalagens. Esta era uma embalagem de detergente da roupa, que é feita de PID, polietileno de alta densidade, que normalmente leva produtos químicos para não se degradar, etc. O PVC, que vocês também conhecem. O polietileno de baixa densidade, que é para as embalagens de alimentos. O polipropileno, também para alimentos, muito utilizado nos alimentos, e produtos descartáveis, com fibras e fios têxteis, etc. E o poliestireno, que vocês também conhecem e que é também realmente a maior praga de todas. Praga, desculpem a expressão, mas quem limpa praias ou quem faz a monitorização do lixo das praias, isto é realmente uma praga, que é o esferovite, por exemplo, ou os copos descartáveis que nós chamamos de espuma, foam. Em inglês é o foam, placas isoladoras para a construção, revestimentos de frigoríficos, etc. Muito útil para este tipo de materiais. Depois temos os plásticos termorrígidos, diferentes destes que eu estive a falar agora, e que são utilizados, por exemplo, em engenharia, nos eletrodomésticos. São aqueles plásticos mais duros que têm que estar mais tempo, por exemplo, ao sol, à chuva, por exemplo, nos computadores, são todos os plásticos mais rijos. E depois há os vinis, os poliuteranos, para as solas dos sapatos, para os interruptores, peças de indústrias elétricas, etc. E agora, onde é que eles são usados? Como é que se utilizam estes plásticos? E aqui sim, temos aqui uma cota-parte, já começamos a perceber que temos aqui uma grande cota-parte de culpabilização. Pelo menos eu culpabilizo-me bastante na questão de onde é que se usam mais plásticos e porque é que há mais plásticos no mar. Porque cada vez mais nós consumimos produtos muito embalados. A percentagem de plástico que é usado nas embalagens de produtos que nós consumimos no nosso dia-a-dia é quase 40%. 40%, pensem bem, do plástico que é encontrado e que não é reutilizado ou reciclado. São 40%. A seguir vem outra grande fatia, são os artigos de consumo doméstico. E agora aqui nesta fatia ainda vos posso acrescentar que há uma crescente fatia, que é dos produtos de desporto. Já ninguém vai praticar desporto sem levar o seu fato fit, a sua licra, o seu não sei quê de antitranspiração, não sei quê, tudo isso, todas essas matérias são altamente poluidoras e não são recicladas, acreditem. Reciclado é o algodão, é a seda, enfim. E sabendo que tem uma duração tão longa, portanto, nós sabemos que 450 anos é um período longo para conseguir decompor um plástico na natureza, qual é a percentagem
que é reciclada. Já pensaram nisto também? Não, não pensaram. Em Portugal, e é dos países que menos recicla, é de 9%. Era de 9%. E neste momento está a 11%. E atenção, que nós só reciclamos papel, embalagens, latas, vidro. Começámos a reciclar os produtos, os equipamentos elétricos e eletrónicos há muito pouco tempo, mas estamos muito na cauda daquilo que é suposto cumprir. E vocês sabiam que esta questão da reciclagem virou um negócio? Esta é também muito interessante, esta área do lixo. Os países, principalmente os países da União Europeia, para cumprirem com os indicadores e com os limites de reciclagem, vendem o lixo para os países mais pobres, onde não há legislação que os obrigue a cumprir as taxas de reciclagem. Isto é um negócio. O lixo virou um negócio mundial, que é muito, muito triste. E Portugal já entrou neste negócio. Falámos do lixo das embalagens. Então, e aquele lixo, os outros lixos, que nós não gostamos de falar porque não sabemos o que é que lhes havemos de fazer? É os computadores, são os telemóveis, são as pilhas, são as baterias dos telemóveis, são as baterias dos nossos carros, são os pneus, são as roupas da fast fashion, aquela moda que nos diz que temos que ter uma moda, uma forma de vestir outono-inverno, verão, como é que é? Outono-inverno e primavera-verão. Quem é que mandou? Porquê? Vocês sabem, e eu também sei. Estes são os mega e macro lixos. Então, e agora se formos para aqueles que nós não vemos, que são os micro lixo, e os meso, até 5 centímetros ou com menos de meio centímetro, e os nano. A poluição invisível, aquela que nós não vemos a olho nu. Sentimos, mas não vemos. Se nós formos a concentrar a nossa atenção, por exemplo, no lixo que é perdido sem intenção, não é de propósito, nós não vamos pô-lo na lixeira. Ele simplesmente acontece no momento da produção de alguns das atividades económicas ou das nossas ações do dia a dia. Os pellets são a matéria-prima para tudo o que é equipamentos de plástico. 257 mil toneladas são produzidas não intencionalmente. Na nossa máquina de lavar a roupa, nós produzimos 42 milhões de toneladas. E não temos intenção de o fazer. Mas é assim, a máquina é assim, nós temos roupas assim. Mas pensem que este lixo, que nós não pensamos que o estamos a fazer, ele está a ir para o mar. Dos pneus, dos carros. Cada vez que andamos no carro, o pneu gasta-se. Para onde é que vai essa borracha? E as estradas? Já pensaram nas estradas? As estradas são pintadas. Com que tinta? Tinta de plástico. Para onde é que vai essa tinta? Para as sarjetas. E as sarjetas, para onde é que vão? Nós não pensamos nestas coisas. Nunca pensamos, se calhar. Mas há uma coisa que nós controlamos e é o que nós temos aqui como perda intencional, que é os produtos de higiene pessoal. Aí nós podemos fazer alguma coisa. Podemos optar por outro tipo de produtos, mas para isso temos que estar muito mais atentos. Sejam eles fragmentos, fibras, espumas, esponjas, os pellets, os microbeads, o microplástico, aquele que vem nas pastas de dentes ou nos esfoliantes das caras. Já pensaram bem nesse tipo de lixo? Nunca se esqueçam das ervinhas que eu falei do início, que é muito importante, porque são elas que levam com toda esta poluição.
Estas microfibras de plástico com que nós limpamos as nossas cozinhas, que são os panos milagrosos, porque realmente eles conseguem captar o pó, eles conseguem limpar as maiores sujeiras do mundo. E porquê? Porque têm umas microfibras que absorvem não só o lixo, como quando chegam ao mar, estas fibras conseguem captar também tudo o que é produtos químicos nocivos e que são depois absorvidos por quem? Logo de início, os primeiros purificadores, os bivalves, o marisco. Vejam o tamanho num dedo dos microbeads. E estes são aqueles que se conseguem para já ver, porque há os nano que nós não conseguimos ver a não ser num microscópio especializado. E agora vou-vos falar de outra questão que nós também não vemos na praia, obviamente, quando vamos para a praia, mas colocamos quando vamos para a praia. E eu gostava de falar-vos um pouco disto porque é realmente um problema de saúde pública. Os protetores solares vieram para nos permitir estar ao sol, usufruir da praia, sem que houvesse escaldões, os famosos escaldões. Já percebemos, pelo menos das campanhas de luta contra o cancro da pele, cancro cutâneo, que melhor do que pôr o protetor solar é não ir à praia nas horas de maior calor. Não é pôr o protetor solar. Agora, se formos a ver a composição de um protetor solar, não sei se alguém aqui já pensou sobre isso, a quantidade de químicos tóxicos de um protetor solar, e eu estou a falar de um protetor solar, atenção, não estou a falar de um bronzeador. O bronzeador é ainda pior que um protetor solar. E as diferenças que há entre aqueles que são à base de químicos tóxicos e aqueles que são à base de minerais e que não são tão nocivos para os corais, por exemplo. No Pacífico, eu não sei se vocês têm noção disto, cerca de 70% dos corais estão mortos, irremediavelmente mortos. Os corais são seres vivos, não são pedras nem rochas, são seres vivos, que com a acidificação vão morrendo. E com o aquecimento do oceano vão morrendo. Este é um problema gravíssimo e que ninguém fala, ou pelo menos nós não falamos à mesa, porque não vemos. É um problema que nós não vemos. E é complicado. E por isso é que eu quis trazer-vos aqui esta questão, exatamente porque os estudos provam cada vez mais que isto é um problema de saúde, não é só para o planeta, é também para nós. E quando é para o planeta é para nós. Outra questão que eu vos queria aqui trazer e alertar é a questão das tintas. As tintas que são usadas para pintar cabelos, para pintar a cara, para pintar as unhas. Vocês já alguma vez perderam tempo, eu digo perder, entre aspas, em perceber a composição destes produtos? Percam porque vale a pena. Porquê é que as cabeleireiras pintam os cabelos com luvas, com pincéis, podiam fazê-lo com as mãos? Porquê é que as cabeleireiras são... cabeleireiros e cabeleireiros, atenção, não tenho aqui nada contra, contra os cabeleireiros. São a profissão que mais acusa cancro da mama, infertilidade, problemas respiratórios e dermatites. Já pensaram nisso? Nunca pensaram nisso? E o engraçado é que nós, e olhando aqui para a imagem, a colocação da tinta no cabelo é feita com tanto cuidado, com luvas, com pincel, mas ela está a entrar diretamente na pele de quem a está a receber. Isto é uma incongruência que não se percebe. Eu não estou a dizer para não pintarem o cabelo, eu estou só a dizer para serem muito cuidadosos a escolher o tipo de tintas e de produtos que colocam, quer seja no cabelo, quer seja na cara, nos lábios.
O chumbo que há nos batons dos lábios e que permite que o batom fixe durante muito mais tempo no lábio, a quantidade de chumbo e de mercúrio que estes produtos têm, e atenção que isto não tem a ver com a marca. Boas marcas não significa que não tenham estes produtos, muito pelo contrário. Os problemas endócrinos que provocam os vernizes das unhas desregulam completamente o processo endócrino das pessoas que usam, enfim, acho que já vos deprimiu o suficiente. 10 Continuando, minutos. e como? 10 minutos. Quantos? 10 minutos. 10, pronto. Pronto, aqui vou andar um bocadinho mais rápido. Este problema realmente da contaminação e da poluição dos oceanos é muito mais grave do que nós pensamos, é muito mais grave do que limpar praias e apanhar lixo das praias. Era isso que eu vos queria trazer aqui, fundamentalmente. Há uma magnificação trófica, portanto, tudo aquilo que é depositado no mar entra na cadeia alimentar, na cadeia trófica, e há um processo de bioacumulação e de biomagnificação que faz com que aumente o nível do contaminante. Portanto, vejam a perigosidade do problema. E agora trouxe-vos aqui, ou gostava de fazer aqui uma racionalização do problema. O problema é a poluição. A poluição devido à produção. Produção, seja ela de que ordem for, indústria, agricultura, pesca, energia, turismo, desporto, medicina, construção e transportes, que nos levam a consumir. Isto é um ciclo vicioso. Vocês sabem quais são as necessidades básicas do Maslow, portanto, desde as fisiológicas, segurança, amor, relações, estima, realização pessoal, criatividade. Nós passamos muito além disso. Isso é mesmo o básico. Nós agora queremos responder a outras necessidades que nos são colocadas. A moda, o estatuto, a beleza, a saúde, a diversão. Nós temos que viajar de avião sempre, ir para países, tirar fotografias, partilhar nas redes sociais. As embalagens com muitas cores que nos fazem consumir cada vez mais, principalmente aquelas embalagens que dizem que é biológico, é verde, é bom, faz bem, é saudável. E cada vez consumimos mais, porque não queremos ter tempo para pensar. Ainda bem que pensam por nós e dizem o que é bom para nós. Tem tudo a ver com as emoções. A poluição tem tudo a ver com as emoções. Faz-nos ter pouco tempo, quase nenhum tempo, para refletir, avaliar, decidir, recusar. Nós temos que recusar, porque de vez em quando, se calhar eu não preciso disto, se calhar não vale a pena. Contemplar, respirar, andar, ler, ouvir, brincar. Aquilo que falava há pouco o professor Carlos Neto. Naturalização. Nós temos que voltar a abrandar, a perceber o que é que nos faz bem. É que já nem conseguimos. E viramos a pirâmide de Maslow, pirâmide da hierarquia das necessidades, ao contrário. O que é que nós faríamos cada semana, semanalmente, se pensássemos um pouco mais sobre aquilo que estamos a comprar e nos mantivéssemos a fazer aquilo que realmente precisamos como necessário? É a pirâmide ao contrário. Portanto, se não podes reduzir, reutilizar, reparar, construir, recondicionar, restaurar, revender ou compostar, então esse material devia ser restrito, redesenhado ou simplesmente removido da produção. Esta é a minha ótica de ver as coisas e é também do cantor folk Peter Seeger. Ora bem, então e agora? Temos espécies em extinção a proteger. Estas são espécies em extinção. Sereias, adamastores. Nunca mais se ouviu falar disto. Porquê? O sonho, as histórias, a imaginação, brincar, como falava o professor Carlos Neto, são tudo ingredientes necessários para sermos criativos na resolução dos problemas. E até mesmo
educadoras ambientais. Esta é uma brincadeira que eu pedi aos meus filhos para fazer. Pedi-lhes assim, olha, e se vocês fizessem um avatar da mãe? E eles fizeram um avatar meu. Vá, ponham aí o que é que eu faço. O que é que eu faço? E é aqui que se resume este meu trabalho, que hoje não está a ser feito na praia, mas que habitualmente é isto que eu faço. Eu tento ser militante, tento fazer as atividades ambientais práticas, estar conectado, trabalhar em equipa, estimular o pensamento crítico, ter a mente aberta, amar a natureza e transmitir, ter força de vontade, porque é preciso força de vontade, cuidar e ser inclusiva e ser um modelo, principalmente ser um modelo. Vamos então para a praia, conhecer o lixo, tentar explicar e ensinar sobre o lixo. Mas fundamentalmente, mais uma vez, e na ótica daquilo que disse o professor Carlos Neto, é fundamental que tenham a percepção que quando forem para a praia, quando vão para a praia com crianças ou com quem quer que seja para fazer uma limpeza de praia e ensinar sobre o lixo marinho, tenham a noção que é um local de bem-estar, fundamentalmente. Cheguem à praia, respirem, ouçam os sons da praia, ouvir as ondas, sentir a areia, o vento. Tenham tempo para fazer isso, porque é muito importante. Não é ir à pressa a apanhar lixo. É muito importante ter esta percepção e esta vivência do local em que se está. Tentar perceber o que é a fauna e a flora que existe naquele local. Pronto, e depois então mergulhar na problemática. E esta é a problemática que vocês vão ver em algumas das praias, se fizerem limpezas de praia. Muitos pellets, muito plástico degradado e muito plástico inteiro também, macroplástico e microplástico. É isto que vocês vão ver nas vossas praias. Estas são fotos tiradas por mim em algumas das nossas praias. Neste caso, numa delas é mais selvagem, não é limpa, com frequência. A outra é limpa, mas obviamente o microplástico não é possível limpar com máquinas. Mas é necessário preparar estas ações de limpeza e se precisarem, nós estamos disponíveis para vos ajudar, mas é preciso escolher o tipo de praia, se é uma praia costeira, se é uma praia fluvial, se tem acessos, instalações sanitárias, ter sempre uma parceria ou com a Câmara ou com a Capitania, avaliar os riscos, se há rochas, se é escorregadio, se é de areal, se é de erva, se tem objetos cortantes, porque pode ter. Fazer uma previsão meteorológica do dia em que forem fazer a limpeza de praia, consultar a tabela de marés, deve ser feita sempre a limpeza de praia na maré baixa ou a descer. Variação do tempo de acordo com as estações do ano, claro. Se for no verão há muito mais gente na praia, se for no inverno não há quase ninguém. Não fazer ações por mais de 2 horas, porque altamente intensivo do ponto de vista cardiovascular e motor, portanto é uma atividade muito dura, baixar, levantar, baixar, levantar, baixar, levantar, andar na areia, é uma atividade motora que implica estar em forma. Escolher bem o grupo geracional, nós damos sempre preferência a que vão com família, por exemplo, se for ao fim de semana, vão os pais e os filhos, é importante haver este contacto intergeracional. Tem que ser adequada à dimensão, tem que se definir a dimensão da praia que se vai limpar, os materiais adequados e em quantidade adequada, luvas, sacos, lista de itens, alguns canivetes quando é preciso às vezes cortar cordas, etc. Por isso, aqui tem que terem atenção à questão das crianças. O vestuário confortável, chapéu, camisola, água fundamental. E a forma como vocês vão depois querer apresentar os resultados. Número de sacos, por número de sacos ou por voluntários? Vão pesar os resíduos ou não vão pesar os resíduos? Vão quantificar ou não vão quantificar? Tem que focar a vossa ideia de tipologia de exposição. Podem usar a folha que nós costumamos usar também,
da listagem dos coisas, ou então, mais fácil ainda, se forem crianças pequenas, uma folha de papel branca e vão apontando aquilo que vão encontrando. E depois, no final, contabilizam. Será o mais fácil para crianças mais pequenas. Temos de terminar, Catarina. Peço desculpa. Está quase no fim. A dimensão da praia. Isto aqui são só algumas fotos de algumas ações que já foram feitas, em que há a preparação, depois há a recolha, a colocação dos dados, a preparação, a separação dos lixos e identificação, depois a colocação da exposição propriamente dita, isto é de um jardim de infância, alguns exemplos de como depois são expostos para o público verificar. A exposição dos suspeitos do costume é uma exposição que está disponível para todos, para quem quiser requisitar. Podem fazer micro campanhas de lixo, imaginem, caça à beata, porque há muitas beatas na praia e então vão só recolher aquele item, ou então podem aderir, obviamente, à ação O Mar Começa Aqui e pintar as sarjetas, fazendo a sensibilização para aquilo que é depositado nas sarjetas e vai parar ao mar, como é óbvio. E, mais uma vez, para terminar, os problemas não são ambientais, o problema não é ambiental, é apenas um problema humano com consequências ambientais. Obrigada.